Arranquei essa tirana do bojo do violão. A sorte é uma cigana que escreveu na minha mão. No meio dos seus rabiscos, só duas coisas eu entendo: correr mundo, correr risco, e o resto é seguir vivendo. Correr mundo, correr risco, e o resto é seguir vivendo. Esta 2 de ouros carrega a força do sacerdócio e usa suas palavras benditas para profetizar futuros. A mulher que narra é responsável por carregar e espalhar a cultura dos povos, a experiência e a memória. Mas pensaram um pouco e perceberam que não era a doença, e sim a morte. Possui a magia de gerar interesse nos atos de falar e de ouvir, e considera ambos sagrados. Era muito antes dos avós dos meninos. Era no começo dos tempos. Naquela época, o céu ficava tão longe da terra Há que mal séculos, dava para ver. é esta mulher que garante uma comunicação que revela os comportamentos e valores das tradições dos povos. A chuva foi visitar a princesa silenciosa e a pediu em casamento. Ela nos ensina que uma história não é uma estrutura simples, que narrativas criam subjetividades. Uma subjetividade cria a cultura, uma cultura cria corpos, que são sujeitos a essas histórias. E é aqui que aparece a ideia de sujeição. Integrando o naipe de ouros, aquele que cuida da matéria da vida, esta sacerdotisa abre o peito para ensinar que mitos carregam fundamentos da vida humana. Essa pessoa está grávida de muita gente. Gente que sai por seus poros. Assim, os indígenas do Novo México mostram por meio de São figuras de o barro arquétipo a pessoa atemporal, grávida. a fórmula pela qual a vida é moldada. Ela lida com sua demanda de olhos abertos, pois lembrar é conhecer, e conhecer é uma questão política. Uma pessoa sem passado é uma pessoa sem futuro. Os que têm memória são capazes de viver num frágil momento presente. Os que não têm, não vivem em parte A alguma. pessoa narradora, aquela que conta a memória coletiva e está toda brotada de pessoinhas. Contar uma história é fazer com que quem escuta realize uma travessia ritual. A voz da mulher que narra é o rito que atualiza o mito para que as nossas histórias não sejam esquecidas. Faz isso para que o esquecimento não enterre nossas histórias. Contar histórias é fazer com que quem escuta realize uma travessia ritual. A voz da mulher que narra é o rito que atualiza o mito para que nossas histórias não sejam esquecidas. Faz isso para que o esquecimento não enterre nossas histórias, levando para sempre nossas almas e nossas vidas. Esta mulher nos deixa sua pergunta. A mulher que narra deixa sua pergunta. Se ainda estamos sujeitas e sujeitos a uma história, precisamos mudar as histórias que contamos sobre nós? Meu coração é um alazão passarinheiro, sem freio nem ferradura, arriscando o casco no vento. Só por paixão ele galopa assim ligeiro, pois empaca que nem mula diante do sofrimento. Pois empaca que nem mula diante do sofrimento.